a redenção no Mashiach, gente. Perfeito? Né? Que o Eterno nos abençoe, né? Que o Eterno nos dê realmente essa esperança sempre viva no nosso coração. Que possamos sair alegremente com falar para as pessoas daquilo que nós aguardamos, daquilo que nós amamos, esperamos. Isso que é importante. Tá certo? Que o Eterno abençoe cada um de nós nesse momento. Irmãos, eu vou passar aqui para o nosso... Como eu sei que o Marcos e o Mayachá vai falar parecido, eu sei que vão falar um assunto aqui interessante, muito bom. Eu vou deixar o Grano e o Echá para o final. Eu vou deixar, depois vem o Echá, depois vem o Grano. Eu vou passar aqui com o Bill. Bill, é só parte, mano. Shalom, irmãos, obrigado. Eu sei que tem bastante coisa pra gente cobrir. Eu quero ser bem ligeiro aqui, tá? Eu quero, só baseado no que você falou, só quero continuar essa apresentação rápida aqui. Esse aqui é um website onde você pode ir lá e checar e ver todos os terremotos que ocorreram nas últimas horas, dias e meses. Todos esses pontos aqui foram os terremotos que ocorreram nos últimos 7 dias. Dá uma olhada aqui, amigos. Nessa data aqui, ó, 4/22, né, de abril, né? Ontem, à 00:30, começou um terremoto no Alasca, e foi indo México, Califórnia, Virgínia, Alasca. Só que como são, vamos dizer, praticamente pequenos, eles não botam muito, não dão muita ênfase. Só quando é qualquer coisa a partir de 7, 8 da escala Richard, que é eles que eles começam a anunciar, porque, tipo assim, já virou carne de vaca, né? Ou seja, é uma média de 20 terremotos diários, amigos, que está ocorrendo no mundo. Só para deixar essa nota, que realmente é coisa, é séria mesmo. Eu quero iniciar compartilhando com um versículo aqui. Está no livro de Isaías 8:20, que diz o seguinte: consultem a palavra de Deus e o testemunho que vos dei selado. Se o que dizem esses bruxos é diferente da mensagem de Deus, é porque neles nunca os enviei, pois neles não há luz da revelação da verdade. Amigos, qualquer um que vier falar qualquer coisa contra a palavra de Deus, e ele vier em nome de Deus, Deuteronômio 13 manda apedrejar. Ficamos atentos e espertos com essa conversa de que Jesus, Yeshua, seja lá quem for, o mensageiro, se ele for contra a Torá, contra o testemunho do que já foi dito antes, ele é um falso testemunho, nele não há verdade. Bom, vamos lá, eu tenho um assunto rápido para falar aqui. Vamos para... onde que está o meu estudo? Eu tinha separado algo aqui e acabei não... Bom, eu acho aqui. Vamos lá. Vamos para 2 Reis 17. Amigos, isso é praticamente tudo que está acontecendo na igreja hoje já aconteceu, ok? Não existe nada de novo debaixo do céu. O evento que eu vou apresentar aqui para vocês é algo que já ocorreu no passado e é justamente o que está acontecendo aqui na igreja hoje. 2 Reis 17. Eu tenho que ler o texto porque senão você não vai entender. Já é um pouquinho antes, entrando na diáspora, correto? Entrando na diáspora quando o povo de Israel começou a ser deportado para o exílio. Olha aqui está falando o cabeçalho, né? O reinado de Oséias, o último rei de Israel. No 12º ano do reinado de Acaz, rei de Judá, Oséias, filho de Elá, tornou-se rei de Israel em Samaria e reinou 9 anos. Ele fez o que o Senhor reprovava, mas não como os reis de Israel que o precederam. Salmanassé, rei da Síria, foi atacar Oséias, que fora seu vasalho. Ele lhe pagara tributo, mas o rei da Síria descobriu que Oséias era um traidor, pois havia mandado emissários a Só, rei do Egito. Ele só não pagava mais o tributo como costumava fazer anualmente. Por isso, Salmanassé mandou lançá-lo à prisão. O rei, aquela politicagem, né, divisão de poderes e terra. Bom, vamos lá. Vamos para o 7. Tudo isso aconteceu porque os israelitas haviam pecado contra o Senhor. Amigos, quando eu falo
para não imitar Israel, é para não imitar no que Israel fez de ruim. Porque Israel é um exemplo para a igreja hoje, já falei isso várias vezes. Tudo que Israel fez de ruim para o Eterno, você faz ao contrário. Você, como igreja, que agora tem o Messias, tem as Escrituras. Lembrando que naquela época a maioria das pessoas não liam, não sabiam ler. Elas iam naquilo que falavam. Tudo acontece a mesma coisa hoje. O povo lê, porém não lê a Escritura e crê no que os líderes e pastores falam. Eu só quero enfatizar algo aqui. Não creia em nada que nós estamos falando aqui. Vá você mesmo, deixe de ser preguiçoso e vá, junto com o Eterno, buscar se essa verdade condiz. Porque se nós estivermos enganando a você, persuadir você a obedecer à lei do Eterno, sendo que não há necessidade. Ok? Eu não consigo imaginar o Eterno castigando ninguém porque obedeceu. Porque Israel só foi castigada porque desobedeceu. E a igreja vai ser castigada, vai passar para a tribulação por causa do mesmo princípio. Não tem Messias para segurar a desobediência da igreja. E seguiram, veja bem, tudo isso aconteceu porque os israelitas haviam pecado contra o Senhor, o seu Deus, que os tirara do Egito sob o poder do faraó, rei do Egito. Eles prestaram culto a outros deuses. Hoje a igreja presta culto ao Eterno, mas também presta culto a outros deuses, na inocência, na ignorância. Eu sei que eles não fazem propósito, mas fazem por ignorância, porque não conhecem as Escrituras. E seguir os costumes das nações. A igreja segue os costumes das nações, que o Senhor havia expulsado diante deles, bem como costumes que os reis de Israel haviam introduzido. Amigo, você está vendo que sempre você vai ver que se o povo é mau, é porque o sacerdócio é mau, porque o líder é mau, porque o rei é mau. O rei recebe o líder, recebe o povo que merece e vice-versa. Costume que os reis de Israel haviam introduzido. Os israelitas praticaram o mal secretamente contra o Senhor, o seu Deus, em todas as suas cidades, desde as torres dos sentinelas até as cidades fortificadas. Eles construíram altares idólatras. Depois eu vou mostrar para vocês o que é esses altares idólatras. Ergueram colunas sagradas e postes sagrados. Eu vou mostrar para vocês também o que é essas colunas e postes sagrados. Em todo o monte alto, debaixo de toda a árvore frondosa. Em todos os altares idólatras queimavam incenso, como fazia as nações que o Senhor havia expulsado de diante delas. Fizeram males que provocaram o Senhor a ira. Deixa eu só mostrar rapidinho o que é esses esses postes que está se referindo aqui. Rapidinho aqui, ó. Só para você ter uma ideia. Aí você vai perguntar, por que essas igrejas são assim e tem isso? Confirma comigo, amigão, se vocês conseguem ver direitinho aí. Dá para ver aí? Por favor, alguém confirma comigo, dá um oi. Vocês estão vendo aqui essas pontas aqui, ó? Por que todas as igrejas têm essas pontas? Sabe o que representa isso aqui? Isso aqui tem vários sentidos, mas um deles está conectado com o pênis de Nimrod. Tá vendo? Essa aqui seria uma representação das igrejas através da Europa e os Estados Unidos. Estão vendo aqui, ó? Todas as igrejas têm isso. Se você perguntar para o pastor político por que tem, ele não sabe responder, mas que tem da mais humilde, essa aqui parece ser uma igreja adventista, a mais simples que tem todos isso aqui, ó. Isso aqui está conectado com idolatria, um símbolo de idolatria. Eles fazem mais por tradição que qualquer coisa, porque eles não têm. Esse aqui seria como se fosse um obelisco. Tá vendo aqui? Está conectado com isso aqui, ó. Sabia que a idolatria não existe nada de novo. Ela simplesmente muda o formato, mas é a mesma coisa. Eu duvido que talvez tinha. Ou seja, a ideia é o mesmo, tá? 10 de novo, ergueram colunas sagradas e postes sagrados em todo o monte alto e debaixo de toda a árvore frondosa. Em todos os altares idólatras queimavam incenso, como faziam as nações que o Senhor havia expulsado diante dele. Veja bem, o Eterno também tem um serviço que está incluído no incenso também, mas não tem nada a ver com isso aqui, tá? Fizeram males que provocaram a ira do Eterno, ou seja, a rebelião contra a Torá causa males.
O irmão falou algo tremendo. Ninguém marcou, ninguém conversou nada sobre esse assunto, mas o mal que nós fizemos afeta o meio ambiente, afeta os animais, afeta todos esses terremotos. É por causa do pecado, gente. Se você vê um lugar muito seco e não chove, é por causa do pecado da terra. O nosso pecado afeta o meio ambiente. Prestaram culto a ídolos. Embora o Senhor houvesse dito, não façam isto. Olha, o Eterno alertou, gente. O Eterno não está brincando, ele alertou. Hoje, o povo de hoje tem menos desculpa do que o povo de lá de trás, de 1500, 2000 anos atrás. Por quê que tem menos desculpa? Porque hoje nós temos aqui o formato da Torá na nossa língua. Eu nunca conheci um evangelho que não soubesse ler. Todos que eu conheci até hoje sabem ler. Não estou falando que não tenha, mas se você tiver um ouvido, basta. Porque a fé não vem pelo ler, a fé vem pelo ouvir. Porque o ler em si não resolve. Porque tanto crente que lê, que já leu 12 vezes a Bíblia e não consegue ver a Torá, então tem alguma coisa errada. Que tem que ouvir de alguém que tem a Torá para essa espada poder fazer efeito na vida do cara. Só pode ser isso. Veja bem. Prestaram culto a ídolos, embora o Senhor houvesse dito, não façam isso. O Senhor advertiu Israel, igreja. O Senhor advertiu Israel. A advertência que foi contra Israel serve para vocês também. E Judá, por meio de todos os seus profetas evidentes. Eu não concordo muito com essa tradução aqui, tá? Evidentes não é algo que soa saudável e coxa. Mas tudo bem, a tradução portuguesa não vamos brigar, não. Olha o alerta do Eterno. Desvia-se dos seus maus caminhos. Ou seja, o povo tinha a palavra escrita. E mesmo assim o Eterno mandou Elohims, representantes dele, para alertar o povo. Olha, firma na palavra, senão vocês vão ser expulsos da terra. É isso que vai acontecer com vocês. Olha o que os profetas falaram. Por isso que eu falo, profeta, amigos, no contexto bíblico, não é alguém lá, um pastor que é profeta, que vai entregar profecia para você, que vai falar quando você vai casar, ou se você vai divorciar, ou se você vai ficar rico, ou se você vai vender aquela casa. Não é nada disso. Profeta é aquele que vai te orientar a voltar à palavra de Deus. Então aqui nós temos, todos nós aqui desse grupo somos profetas, porque todos nós temos um anseio, o desejo de você voltar à Torá, assim como nós estamos voltando. Não chegamos no ponto final, mas nós estamos orientando. Então o Fábio é profeta, o Grana é profeta, o Raimundo é profeta, o Yeshua é profeta. Porque nós estamos chamando o povo, volta para a Torá, olha, não brinca não. Eu aceitei Jesus, não tem problema. Volta à obediência da palavra de Deus, obedece a palavra de Deus com Jesus ou sem Jesus, porque a coisa vai ficar feia. Nós temos algo a aprender com Israel, vamos lá. Desvie-se dos seus maus caminhos, obedeçam as minhas ordenanças e os meus decretos, de acordo com toda a lei. Ele não falou parte da lei. Ele não falou, você escolhe a lei, igreja Laodiceia, que é a igreja de hoje que nós estamos vivendo. Laodiceia é a conexão de duas palavras gregas, que significa o povo escolhe. Hoje nós estamos vivendo uma igreja democrática, a igreja mais rica do mundo. Até hoje está sendo essa desses últimos dias. Ela é rica, pobre, nua e cega. Lá em Apocalipse 3, Yeshua está batendo na porta. Por favor, deixa eu entrar, porque eles já botaram ele para fora. Já botaram ele para fora da igreja. Ele não está batendo na porta do coração de um pecador. Ele está batendo na porta da igreja e tentando voltar para dentro da igreja. Botaram ele para fora. Com toda a lei que ordenei aos seus antepassados. Amigo, nós temos algo a aprender com nossos antepassados. A história do povo de Israel, que também é a história da igreja, Keilah, sinagoga, Beit Knesset, congregação, tudo isso significa uma coisa só, uma sala de reunião. Nós estamos tendo uma igreja virtual aqui, apesar da distância, mas estamos unidos no mesmo espírito. Declare de acordo com toda a lei que ordenei aos seus antepassados que obedecesse e que lhes entreguei por meio de meus servos, os profetas. Mas eles não quiseram ouvir. Opa, quem é que não está querendo ouvir a Torá hoje? É os meus antepassados que já morreram? Não. Quem não está querendo ouvir é o povo de hoje, que é igualzinho o povo de lá, duro, coração duro, rebelde, coração de pedra. Eles foram obstinados como seus antepassados. A igreja é obstinada igual a Israel.
não muda nada. Que não confiaram no Senhor seu Deus, rejeitaram os seus decretos, a igreja rejeita, a aliança, a igreja quer uma aliança com Jesus sem Torá. Aí sim, para ir para o céu, a igreja está cheia. Mas para ter um compromisso de andar em justiça no caminho da verdade, não querem. Que ele tinha feito com seus antepassados e as suas advertências. Veja bem, amigos. Esse evento aqui de Segunda Reis, em comparação ao evento da saída do Egito, eu vou dizer que tem mais ou menos uns 600, 700 anos. Posso estar errado, por favor, não me condene com ele. Não me mande e-mail reclamando que eu errei a data, mas eu creio que tem mais ou menos uns 700 anos que passaram aí. Que eles tinham feito com seus antepassados e suas advertências, seguiram ídolos inúteis. Ídolo inútil hoje eu vou chamar pastores rebeldes contra a Torá, tá? Ídolo que fala. Seguiram ídolos inúteis, tornaram-se eles mesmos inúteis, imitaram as nações ao seu redor, funk gospel, balada gospel, boteco gospel, sex shop gospel, tudo que você botar no final gospel, a igreja gosta, curte e acha que é santo. Embora o Senhor lhe tivesse ordenado, não as imitem, não imita as nações, amigos. Você quer, vou tocar num ponto que o Fábio tá batendo uma tecla. Você quer curtir rock? Curte rock. Ninguém tá falando para você não curtir seu rock, mas não mistura rock profano, funk, coisa profana do mundo em adoração ao Eterno, porque isso vai dar problema. O Eterno não está te proibindo de você fazer isso, mas não mistura coisa profana em adoração, que ele é santo, ele ordena a gente ser santo. Não mistura o santo com o profano, ou seja frio ou seja quente, mas no humor não vai dar problema. Abandonaram todos os mandamentos do Senhor. O único mandamento do Senhor que a igreja gosta e curte é o não beber. Hoje fui condenado, alguns evangélicos me condenaram. Ah, mas você bebe, ai que pecado. Você é um alcoólatra. Amigos, ninguém desse grupo nunca me viu bêbado, tá? E eu vou te falar algo pra você, não tem mandamento contra isso. Se alguém tiver problema, quiser saber sobre estudo, a gente pode até fazer um estudo sobre, mas não existe mandamento sobre. Agora, sobre o que a igreja pratica e ensina, isso tem mandamento de bandeja. O seu Deus e fizeram para si ídolos de metal, de forma de bezerros, e um pó sagrado de Aserá. Inclinaram-se diante de todos os exércitos celestiais e prestaram culto a Baal. Queimaram seus sacrifícios de filhos, praticaram adivinhação, feitiçaria, venderam-se para fazer o que o Senhor reforma. Gente, tem um tipo de feitiçaria na igreja evangélica, que seria aquela feitiçaria, eu vou lá no culto que tem um cara lá que é profeta, ele vai profetizar algo para mim. Na verdade, você está querendo saber o futuro. Andar na Torá você não quer, mas você está querendo saber o futuro, para saber como é que vai a tua vida, como é que vai caminhar. Vamos lá. Então o Senhor indignou-se muito contra Israel e os expulsou da sua presença. Só a tribo de Judá escapou, mas nem ela obedeceu os mandamentos do Senhor. Amigos, abre o olho. O que aconteceu com Israel vai acontecer com a igreja. O seu Deus seguiram os costumes de Israel havia introduzido. Por isso o Senhor rejeitou todo o povo de Israel, ele o afligiu e os entregou nas mãos dos saqueadores até expulsá-los da sua presença. Quando o Senhor separou Israel da dinastia de Davi, os israelitas escolheram o rei Jeroboão, filho de Nebate, que induziu Israel a deixar de seguir o Senhor. Tá vendo que é sempre a liderança? Porque o povo é abobado, o povo é igual a ovelha. O povo vai aonde o guia levar, aonde o líder levar. E os levou a cometer grande pecado. Lembrando que o povo de Israel não tinha as instruções, não tinha a palavra de Deus da forma que nós temos hoje. Os israelitas permaneceram em todos os pecados de Jeroboão e não se desviaram deles, até que o Senhor os afastou da sua presença, conforme os havia advertido por meio de todos os seus servos, os profetas. Assim o povo de Israel foi tirado da sua terra e levado para o exílio na Síria, aonde ainda hoje permanece. Pronto, agora vou tocar num ponto que a igreja gosta de usar. Não, mas Deus divorciou Israel e agora a aliança com nós. Amém, é verdade. Tem aliança com o povo gentil? Tem. Agora olha só a representação, vamos dizer assim, da porta que o Eterno abriu para o gentil naquela época, e eles vão fazer a mesma coisa que Israel fez, da mesma forma que a igreja está fazendo hoje. Olha só. O repovoamento de Samaria. Esses cabeçalhos tem que tomar cuidado, mas é exatamente isso que está querendo dizer.
O rei da Síria trouxe gente de Babilônia, de Cutá, de Avá, de Amat e Sefarvia. Sefarvaim. Sefarvaim é a Espanha, tá? E os estabeleceu nas cidades de Samaria para substituir os israelitas. A igreja adora uma teologia de chamada substituição. Que nós somos a Israel do alto, que o Eterno abandonou os israelitas, agora ele tem aliança com nós. Vamos ver se isso é verdade ou não. Eles ocuparam Samaria e habitaram em sua cidade. Se realmente tu tem aliança com o Eterno, então tu vai ter que ser melhor do que os israelitas. Quando começaram a viver ali, não adoraram o Senhor. Ok, a igreja adora o Senhor? Não, a igreja adora o Senhor Jesus. Mas o Senhor, aqui no caso, é Yud Revave, não é o Senhor Jesus, ok? Por isso ele enviou leões para o meio deles, que mataram alguns dentre o povo. Então informaram o rei da Síria os povos que deportasse e fizesse morar na cidade de Samaria, não sabe que o Deus daquela terra exige o que, ou seja, eles não sabiam o que é que, como é que se cultuava esse Eterno. Porque tinha aquela história, Deus dos vales, Deus dos montes, os deuses dos montes eram mais fortes do que os deuses do vale, coisas assim. Ele enviou leões para matá-los, pois desconhecem as suas exigências. Então o rei da Síria deu esta ordem: faça um dos sacerdotes de Samaria, que vocês levaram prisioneiros, retornar e viver ali para ensinar as exigências do Deus da terra. Ou seja, esse sacerdote aqui, tudo indica que ele era um levita ou sabia muita coisa sobre o serviço levítico. Tanto é que na Samaria até hoje existe esse conceito ainda de oferecer sacrifício, etc, etc. Eles têm uns altares lá, uma coisa meio estranha, mas a gente pode fazer um estudo no futuro a respeito disso. Então, um sacerdote lá veio morar em Betel. Eles ensinou a adorar o Senhor. No entanto, cada grupo fez seus próprios deuses. Aí eu vou falar aqui. No entanto, cada denominação criou a sua própria teologia de adorar o Senhor. Nas diversas cidades em que morava, e os puseram nos altares idólatras que o povo de Samaria havia feito. Os da Babilônia fizeram Sucot e Benot, os de Cutá fizeram Nergal, e os de Ramat fizeram acima. Os aveus fizeram Nibás e Tartaque. Os serravitas queimavam seus filhos em sacrifícios a Dramaleque e a Namaleque, deuses de Servávia. Eles adoravam o Senhor. A igreja adora o Senhor, adora Jesus, mas também adora o Natal, adora o Coelho da Páscoa, adora a festa junina, adora a novela, adora o futebol, adora o funk gospel, adora o bar gospel, adora tudo que for de porcaria que não presta, desde que no final alguém adicionar gospel. Ou seja, meus amigos, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Se eu for para o Brasil e abrir uma casa de gogô, gospel, ou seja, gogô aqui na América é onde as mulheres dançam nua. Mas se eu colocar gospel no final e lá eu boto versículos evangélicos do Novo Testamento, das cartas de Paulo, você entra e entrega uma Bíblia, mas tem menina lá dançando nua, mas porque o final é gospel, porque eu boto um pastor lá e as meninas vão cantar pro Eterno, se fizer isso, tá bom? Porque o final é gospel, Bill, você não entende. Nós estamos no movimento gospel. Pensa bem, gente. Olha o que aconteceu com esse povo. Aqui não é mais Israel, agora são pagãos de outros mundos. Eles também estavam adorando o Eterno, mas também estavam misturando coisas profanas. Mas também nomeavam qualquer pessoa para lhe servir como sacerdote nos altares idólatras. Amigos, eu vi um vídeo hoje de um ex-penitenciário que fez um curso lá dentro da cadeia, abriu uma igreja e estava também transando com as irmãs da igreja. Tá vendo só? Não pode ser qualquer um, pode ser um sacerdote. Não estou falando que tem que ser judeu, pelo amor de Deus. Mas tem que ser, o Timóteo fala que tem que ser uma pessoa experimentada, tem que ser uma pessoa temperada, tem que ser um pai de família, tem que ser uma pessoa que não lhe dá álcool. Não é que não pode beber, é uma pessoa que não seja um alcoólatra, gente. A igreja entrega liderança a qualquer cachorro.
adoravam o Senhor, mas também prestavam culto aos seus próprios deuses. Gente, se você acha que o inimigo é burro, o inimigo vai fazer você adorar o Eterno e adorar outros deuses também. Cultuar outros deuses. Por que que a igreja tem que ter esse tipo de pilar aqui em cima? Qual a necessidade disso? Porque isso aqui é um culto de idolatria, um ídolo. Tu tá entrando aqui, ó, num altar idólatra, cultuar o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, e ele não precisa de templo. Às vezes pessoas perguntam, mas por que você não vai em igreja nenhuma? Porque eu não vejo necessidade. Não tem necessidade de ir. É só idolatria, é só mentirada, pastores que mentem, líderes vivendo em fornicação, em mentira. Para que isso? Isso aqui é um tipo de idolatria. Árvore de Natal, você vai lá no altar, lá tem árvore de Natal, tem tudo isso. Seguindo aqui. Adoravam o Senhor, mas também prestava culto aos seus próprios deuses, conforme o costume das nações de onde a vida trazida. Ou seja, o evangelho de Jesus acabou se misturando com os cultos pagãos brasileiros, que a nossa aqui, a maioria estão sendo brasileiros, acabou misturando com coisas católicas, pagãs e aquela coisa toda, virou essa presepada toda. Até hoje eles continuam em suas práticas antigas, não adoram o Senhor, nem se comprometem com os seus decretos, com as ordenanças, com as leis ou com os mandamentos que o Senhor deu aos descendentes de Jacó, a quem deu o nome de Israel. Quando o Senhor fez uma aliança com os israelitas, ele lhes ordenou: não adorem outros deuses, não se inclinem diante deles, não lhe prestem culto, nem lhes ofereçam sacrifício. Mas o Senhor, você sabia que quando você leva o teu dízimo para um pastor desse que não é levita, você está oferecendo sacrifício para ele? Do teu suor ali, suado, você não dá $1 para um pobre na rua, mas para o pastor não dá com medo de que vai para o inferno, senão o bicho papão vem te pegar de noite. Isso não existe, gente. Eu falo com esse ar de brincadeira para ver se você desperta. Mas o Senhor que os tirou do Egito com grande poder e com braço forte, quem vocês adoram, diante dele vocês se inclinam e ele oferece o sacrifício. Vocês estão se inclinando diante de homens, de doutrina de homens que pegam a palavra de Deus e corrompem ela para servir a eles mesmos. Vocês sempre tomaram o cuidado de obedecer os decretos e as ordenanças, as leis e os mandamentos que ele lhes prescreveu. Não adorem outros deuses. Não esqueçam a aliança que eu fiz com vocês e não adorem outro Deus. Quantas vezes o Eterno fala, não adora outro Deus, não adora outro Deus? 1000 vezes. Quantas vezes o Eterno fala sobre o Shabat? Ah, não, mas Jesus não mandou. Meu amigo, Jesus não precisa mandar obedecer a algo que já está escrito, que ele falou que é santo, que é eterno e verdadeiro. Ele não precisa, Jesus nunca escreveu nada. Já perceberam que Jesus não deixou nada escrito? Porque tudo que precisava ser escrito já estava escrito. O que nós temos no Brit Hadashah, no Novo Testamento, é o comentário dos eventos que aconteceu. Antes adore o Senhor, o seu Deus, ele os livrará das mãos de todos os inimigos. Está vendo que a adoração está conectada, adorar o Eterno está conectado em receber livramento do Eterno? Por que a igreja está tão assim? Porque está adorando o Deus errado. Está botando o Messias no lugar do Eterno, amigos. Adoram a Jesus, o nosso único Deus. Isso não existe. Ele é servo do Eterno. Contudo, eles não lhe deram atenção. Olha só o que está acontecendo. A mesma coisa que aconteceu lá há quase 2.700 anos atrás, está acontecendo hoje. Para terminar, contudo, eles não deram atenção, mas continuaram em suas antigas práticas. A igreja não vai mudar, amigos. A igreja vai seguir esse rumo aqui, ó, até a vinda do Messias. Mesmo quando esses povos adoravam o Senhor, também prestavam culto aos seus ídolos. A igreja vai adorar o Senhor Jesus, vai adorar o Pai dele e vai prestar culto a demônio, vai invocar demônio nas salas de reunião deles e vão misturar paganismo com verdade. Até hoje, seus filhos e seus netos continuam a fazer o que seus antepassados faziam. Nada mudou. Meus amigos, o meu estudo aqui em relação a isso terminou. Eu só quero tomar mais 2 minutos aqui e apresentar um site que nós temos aqui no Facebook chamado Esclarecendo 18 Pontos do Novo Testamento. Tá? Aqui, ó. A ideia disso aqui é, como alguns dos nossos irmãos aqui,
Nós estamos fazendo vários estudos, esclarecendo pontos do Novo Testamento que entram em conflito na teologia, como é que é a forma que é apresentar. Então, por exemplo, temos aqui Hebreus 7, versos Hebreus 8, explicando como é que é essa história. Yeshua é o Senhor do sábado, então por que é o Senhor do sábado eu vou violar o sábado? Tá vendo? O Bill caiu? Eu acho que não. Não. Houve um silêncio agora aí. Opa, Bill. Caiu, ó. Bill. Bill, ele é nosso irmão. Ele mora lá nos Estados Unidos, né? Então, é meio longe daqui. Eu sei que a internet não é boa aqui no Brasil, mas também não é muito boa, não. Cai bastante também. Bill. Meu Ravé. Papai, você caiu? Caiu feio, né? O tombo foi feio aqui. Olha, realmente o nosso irmão Bill está tocando aqui na ferida, né? Aqui vocês percebem que o nosso programa aqui a gente não analisa não, a gente fala a verdade, custa o que custar. Bill? Acabou de voltar aí. Bill? Realmente o Bill está com problema de conexão. Opa! Continua, meu Ravé. Eu acabei, eu acho que já falei